A paz do Senhor Jesus Cristo, comunidade Princípios da Fé Cristã. A ceia do Senhor. Anteriormente nós fizemos uma introdução ao assunto, explicamos sobre o seu significado e a representação bíblica da ceia do Senhor. Agora nós trataremos da representação de cada elemento da ceia do Senhor, a saber, o pão e o vinho. Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Olímpio. Este é o nosso canal Princípios da Fé, que apresenta diversos estudos bíblicos para o seu crescimento na fé e na graça. Se ajunte à nossa comunidade, se inscreva no canal e nos fortaleça a propagar o Evangelho do Reino de Deus. Ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like, uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. Como vimos anteriormente na celebração pascual, Cristo deu um novo significado, instituindo então assim a ceia do Senhor. Nela, Cristo tomou dois elementos como base de uma lembrança da sua morte sacrificial, o pão e o vinho. Eu gostaria de começar te explicando a representação do... O pão é um alimento crucial para a subsistência do ser humano e muito comum no contexto bíblico. O mesmo retrata uma figura da necessidade espiritual e vida eterna também. E de modo geral, ele é referido com ou sem fermento, que é o que nós vamos ver aqui, dependendo da ocasião. Ou seja, é necessário analisar o seu exato contexto bíblico para fazer então a sua devida distinção. Na observação da Páscoa, nós encontramos a recomendação dos pães asmos, que neste caso é sem fermento algum, Êxodo 12. E ele é também conhecido de pão da aflição, mencionado por Moisés em Deuteronômio 16:3. E além desta recomendação pascual, existia uma outra em seu contexto: a retirada de todo tipo de fermentação de suas casas. Os pães asmos foi um elemento importante da Páscoa, pois trazia a lembrança do livramento que Deus deu a Israel de uma forma rápida, apressadamente, sem tempo suficiente sequer para deixar o pão crescer ou levedar. O agente fermentador usado para fazer o pão crescer era uma porção de uma antiga mistura da massa levedada naquele tempo, guardada para este mesmo propósito. E de forma figurativa, o fermento representa na Bíblia a corrupção do mundo e o pecado. A instrução do Senhor de tirar todo tipo de fermento de suas casas trazia a ideia de consagração e separação total da corrupção e pecado que o Egito representava em volta deles. Não diferente no Novo Testamento, o fermento representa os ensinos dos fariseus e saduceus, que manifestava a hipocrisia dos mesmos. Com a parábola da semente de mostarda e do fermento, compreenderemos a ideia de crescimento, tanto exterior, a semente de mostarda, e interior, o fermento, que não descarta a representação do mal. Nosso irmão apóstolo Paulo também se utilizou desta linhagem ao dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Tratando da impiedade e pecado, em outro trecho advertiu a igreja de Corinto a tirar todo o fermento e festejar com os asmos da sinceridade e verdade. Como símbolo da pureza, o pão sem fermento era também usado nas ofertas da lei levítica. Tanto os pães asmos como o maná, o pão do céu, tipificam Cristo Jesus como o pão da vida que desceu do céu sem fermento e sem pecado algum, plenamente imaculado, para assim nos conceder a vida eterna. E esta vida eterna é transmitida somente aos que têm comunhão com Ele, os que comem a sua carne e bebem o seu sangue, isto é, o seu corpo, exemplificado com mais clareza na Santa Ceia, quando Ele disse: "Este é o meu corpo, que é partido por vós." E o fato de Jesus partir o pão na instituição da ceia
foi uma prefiguração de todas as aflições e sofrimentos e morte que ele suportaria em seu corpo por amar toda a raça humana. O segundo elemento apresentado em uma ceia do Senhor é o vinho. O vinho utilizado por Cristo e seus discípulos no cenário da Santa Ceia, na ceia do Senhor, é sem sombras de dúvidas o suco da uva, conhecido biblicamente de vinho novo, vinho bom e fruto da vide, e outros termos, mas todos em comum concordam que se trata do vinho sem nenhum tipo de fermentação, sem nenhum tipo de processo de fermentação. Pois como vimos anteriormente, eu expliquei que o fermento é um tipo do pecado e a corrupção espiritual, segundo as evidências bíblicas. O suco da vide no contexto da cerimônia da ceia do Senhor foi também representado por cálice de bênção, ou somente cálice. O fruto da vide era espremido e processado para conservar em xarope, que por sua vez podia prolongar a sua validade, qualidade e concentração. E posteriormente acrescentava-se então água para poder diluí-lo. Tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo, eram comumente utilizados pelos judeus em cerimônias, a exemplo, a Páscoa, como conta os historiadores. Em vários textos bíblicos nós encontramos referências relacionadas ao fruto da vide, como também o vinho intoxicante. O vinho foi também utilizado por muito tempo como uma ferramenta medicinal. Ao uso do vinho intoxicante, nós encontraremos na Bíblia Sagrada relatos trágicos e com fins não agradáveis. Vejamos. Noé, após ingerir uma enorme quantidade, foi exposto à vergonha, dando ocasião ao terrível pecado por parte de seu filho Cã. As filhas de Ló embriagaram então seu pai e tiveram relações sexuais com ele. E o uso do vinho intoxicante, moderado ou exagerado, fere totalmente os princípios éticos e morais subscritos na Bíblia Sagrada. Os sacerdotes eles tinham as instruções do Senhor de não beber o vinho intoxicante quando ministravam no tabernáculo. E é possível que a morte de Nadab e Abiú tenha sido gerada por causa do uso do mesmo. Os nazireus eles tinham que se abster do vinho durante a sua separação. E o lindo exemplo dos recabeus, que absteram-se do vinho sob a recomendação de seus antecessores. E de modo figurativo, o vinho é retratado também como um tipo de alegria que traz gozo ao coração e que traz esperança numa satisfação pela salvação trazida por Cristo Jesus. De forma exemplificada, Cristo disse que o seu ensino era no Novo Testamento como um vinho novo que não tinha a verdadeira aceitação dos judeus tradicionais daquele tempo, que os comparou eles como odres velhos que não conseguiam processar a mensagem do reino de Deus e o evangelho proposto por Cristo Jesus. E observamos ainda um tipo de juízo do Senhor tipificado como o cálice de sua ira, preparado aos que o rejeitam. Entendemos que o vinho das bodas de Caná, transformado por Cristo, e o vinho utilizado na ceia do Senhor era sem nenhum tipo de fermentação, simplesmente pelo fato de que Cristo, na qualidade de nosso sumo sacerdote em pleno ofício sacerdotal, não poderia se contaminar com este tipo de corrupção, levando também em consideração de que Cristo, na qualidade de nazireu, tinha que se consagrar plenamente à obra salvífica que o Deus Pai lhe ordenou a executar. E em vista dos fatos mencionados até aqui, fica claro que o vinho da ceia do Senhor tinha um objetivo espiritual, de pronunciar então a nova aliança consumada por meio do seu próprio sangue, para a remissão dos pecados. Em meio a tantas representações que aqui abordei, esta é a mais profunda, pois trata do preço da redenção e a prova plena
do infinito amor de Deus. Quando nós bebemos o cálice de bênção, nós fazemos memória do sangue de Cristo vertido na cruz, para nos resgatar das potestades e desfrutar de todos os benefícios trazidos pelo seu sangue. Espero que você tenha gostado e entendido este estudo. Não perca o próximo vídeo, pois nele nós estudaremos o tema por quem ela deve ser observada. Interessante, né? Deus ilumina seus caminhos, os seus pensamentos e te guarde em toda a sua trajetória cristã. Até a próxima, em nome de Jesus.